Esta é a terceira e última parte da história que nós estamos contando sobre a Sicília. Hoje nós vamos de Giuseppe Garibaldi até a máfia, mais um período tumultuado na turbulenta história desta maravilhosa ilha. A esperança de autonomia, liberdade e paz, criada pela Constituição do Reino das Duas Sicílias, durou pouco. Ferdinando I e os Bourbons reinavam de Nápoles, e os sicilianos sentiam o abandono e o desprezo de uma administração que dava sinais de que a Sicília continuaria a seguir seu destino de mera condição de fornecedor de grãos e de base agrícola, desde o tempo dos romanos. Essa desilusão provocou a primeira revolta por mais autonomia em 1837, duramente rechaçada pelo governo central. Outra ocorreria em 1848, repelida com mais dureza por Ferdinando I, que mandou bombardear Messina e Palermo, fato que lhe rendeu a alcunha de Rei Bomba. Esse período de contínua oposição e revolta iria perdurar até 1860, quando o revolucionário chamado Giuseppe Garibaldi entrou em cena. Garibaldi e seus Mille, seu exército de 1000 combatentes, haviam iniciado sua batalha pela unificação da Itália, o Risorgimento. No processo, a Sicília foi unificada ao Reino da Sardenha e, finalmente, em 1861, passaria a fazer parte do Reino da Itália. Mas o inconformismo vivia na alma siciliana e muitos se posicionaram contra a inclusão da ilha no Reino italiano. Entre 1866 e 1871, vários movimentos armados aconteceram, todos eles reprimidos com violência pelo governo italiano, com milhares de execuções, prisões e deportações. Isto, somado a um regime de pesada taxação e um profundo atraso da industrialização de seus meios de produção, minou a economia siciliana, que até o começo do século XX passou por terríveis agruras, como o desabastecimento, a fome e a pobreza. Uma verdadeira diáspora teve lugar então, com um grande êxodo de sicilianos para a Austrália e para as Américas. Para piorar as coisas, em 1906, um grande terremoto matou mais de 80 mil pessoas. A Primeira Grande Guerra viria a devastar ainda mais a situação econômica e social da ilha. Essa caótica situação iria eventualmente permitir o surgimento de um poder fora da lei, cuja participação nos destinos, na imagem e na história da Sicília iria deixar marcas até hoje, e de que nós falaremos mais tarde. A Cosa Nostra. Com a ascensão do fascismo ao poder na Itália, um novo capítulo iria se abrir. Benito Mussolini tinha um sonho: recuperar a antiga glória do Império Romano, desta vez um império que dominaria todo o Mediterrâneo, do sul da Europa ao norte e leste da África. Isto colocava a Sicília no ponto central deste imenso território, mas Mussolini era da Emília-Romagna e, como todo bom italiano do norte, enxergava os sicilianos como uma casta inferior de agricultores. Nada, portanto, mudava. Durante as décadas de 1920 e 1930, o descaso e a repressão continuavam os mesmos. A Segunda Guerra Mundial traria novos pesadelos. Por sua posição estratégica, a Sicília foi a primeira região italiana a ser invadida pelos exércitos aliados. A Operação Husky era o primeiro passo do grande plano imaginado por Winston Churchill, que era o de derrotar a Alemanha invadindo-a por baixo, isto é,
através da Itália e da Áustria. Para Churchill, esta opção, ou seja, atacar pelo que ele considerava a parte mais vulnerável, ou como ele próprio definia com seu humor britânico, the soft belly of the crocodile, a barriga mole do crocodilo, apressaria o fim da guerra. A operação teve início no dia 10 de julho de 1943, com desembarques simultâneos dos ingleses em Siracusa e dos americanos em Gela. Acabou se tornando numa duríssima campanha de 6 semanas. Para complicar, os dois comandantes militares, Bernard Montgomery dos ingleses e George Patton dos americanos, detestavam-se intensamente. Patton, ainda por cima, era inteiramente contra o plano diretivo da operação imposto por Montgomery, e assim, os dois exércitos acabaram adotando táticas completamente diversas, tornando-se numa corrida para ver quem chegava primeiro a Messina e impedisse que os alemães escapassem para a Itália continental, o que acabou não acontecendo. Assim, apesar de vir a ser o primeiro território italiano a ser liberado do domínio fascista, a guerra transformou a Sicília em terra arrasada. O pós-guerra foi duro e difícil, mas, em compensação, em 1946, mercê de uma longa campanha do movimento pela independência da Sicília, a ilha ganhou sua autonomia, passando a ter um estatuto próprio, seu parlamento e um presidente. Uma larga reforma fundiária foi levada a cabo, mas a ilha permaneceu essencialmente um grande produtor agrícola. Mais recentemente, uma nova indústria veio se transformar no seu principal fator econômico: o turismo. Com suas marcas históricas, seu imenso passado, seu belo litoral e seus mundialmente conhecidos acidentes geográficos, a Sicília é hoje um dos endereços mais procurados na Europa para passar férias. Atualmente, mais de 5 milhões de visitantes acorrem à ilha nos meses de verão. Entretanto, sua sina de vítima de invasões não a abandona. Nos últimos anos, a Sicília tem sido o porto de chegada de milhares de migrantes provenientes da África e do Oriente Médio. As contínuas cenas das tragédias humanas causadas por estas ondas migratórias correm o mundo e mostram o desenrolar de mais um drama na história dessa belíssima ilha. Essa nossa história sobre a Sicília, entretanto, não ficaria completa se nós não falássemos de um dos capítulos mais emblemáticos da recente crônica siciliana, a Cosa Nostra. Sua presença começou a ser notada ainda no final do século XIX. Com a anexação da Sicília no Reino da Itália, a aristocracia rural siciliana perdeu seu poder e, em poucas décadas, o número de pequenos produtores havia passado de 2.000 para mais de 20.000. Sem uma legislação adequada, o número enorme de conflitos aflorou. Dado o olhar distante com que o governo central olhava para a ilha, um vácuo de autoridade propiciou o aparecimento de milícias locais, cujo poder foi aumentando à medida que os seus serviços eram a única opção da sociedade. Rapidamente, essas milícias transformaram-se em clãs ou famílias que iriam compor o universo da Cosa Nostra. O termo máfia advém do nome que era dado aos membros dessas famílias, mafioso, que, em dialeto siciliano, corresponde a valentão, arrogante ou até destemido. A primeira tentativa séria de acabar com a máfia deu-se na década de 1920, com a ascensão de Benito Mussolini ao poder. Cesare Mori, o então prefeito de Palermo, teve carta branca do ditador fascista para erradicar a Cosa Nostra. Com isso, muitos mafiosos fugiram da ilha, a maioria para os Estados Unidos, onde sua atuação
é até hoje documentada em livros e filmes, evocando nomes como Al Capone, Lucky Luciano, Carlo Gambino e muitos outros. Seu poderio na Sicília, entretanto, iria ressurgir. Na invasão da ilha em 1943, que nós já mencionamos anteriormente, o esforço bélico americano contou com a ajuda de conexões da máfia nos Estados Unidos com a Cosa Nostra para facilitar as operações de guerra. Claro está, com o afrouxamento da repressão policial em troca e com a libertação de vários mafiosos. A última grande tentativa de acabar com a máfia ocorreu na década de 1980, com os promotores Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, com um maxi julgamento que contou com as delações do mafioso arrependido Tommaso Buscetta. Falcone e Borsellino, entretanto, seriam executados pela máfia em 1992. Até hoje, a Cosa Nostra ainda existe. E assim chegamos ao final desta nossa série sobre a Sicília. Se você gostou dessa história e gosta desse canal, por favor inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe para que esse canal continue progredindo. Muito obrigado e até a próxima!